Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar 3 maneiras para melhorar o áudio das lives. A primeira será no StreamYard, a segunda e a terceira servirão para qualquer live. Vale lembrar que o áudio das lives precisa estar o melhor possível. Quando a imagem está ruim, até que as pessoas ainda acompanham, se concentram, mas quando o áudio está ruim, realmente fica difícil acompanhar. Sou Geilson, instrutor de informática avançada e design gráfico. Então, o primeiro passo é abrir o navegador de internet. Em seguida, digita streamyard.com. Nessa janela aqui é só clicar em Create Broadcast, criar estúdio de transmissão. Escolhe um canal ou cria um novo, pode ser o YouTube, Facebook ou um outro. Eu vou digitar aqui teste, vou escolher a opção privada aqui, que é só um teste. Clicar agora em Create Broadcast. Nessa janela seria só clicar em Enter Broadcast Studio e já ir para o estúdio de transmissão do StreamYard. Mas antes vamos fazer a configuração para melhorar o áudio. Basta clicar aqui em Keymic, em seguida clicar em áudio. Essa opção, por padrão, ela vem desmarcado. Disable Audio Process. Desabilitar o processamento de áudio. Então, marque essa opção. Nesse caso, você não está desabilitando a entrada de áudio, mas apenas o processamento de áudio via software, tá certo? Aqui em cima é só escolher a opção de entrada desejada e, em seguida, clicar no botão fechar. Agora é só prosseguir para o estúdio. Aqui agora eu não vou explicar de como utilizar essa janela aqui, porque já fiz isso em outro vídeo. Tem também alguns outros vídeos aí no YouTube explicando de como adicionar as cenas à tela de transmissão, como clicar aqui no botãozinho Invite, compartilhar o código para as outras pessoas que irão participar da live, como fazer uso desses botões laterais. Isso aqui já foi explicado em outros vídeos, tá certo? Então agora vamos para a segunda parte. Clique no botão iniciar, em seguida digite som, clique aqui em configurações de som e nessa janela poderemos escolher a saída e a entrada de áudio. Aqui o Windows mostra mais de uma saída e você escolhe qual deseja utilizar. Da mesma forma a entrada. Veja que aqui no momento eu só tenho uma entrada. Vou plugar aqui uma plaquinha de áudio externa. Ela é via USB. Veja que nesse momento, automaticamente, o Windows modificou a saída e a entrada de áudio. Ele deu preferência à plaquinha USB. Veja só, se eu desconectar aqui do USB, automaticamente ele volta para as configurações de saída e entrada anteriores. Plugando novamente. Observe que mais uma vez ele deu preferência à saída e entrada USB. Caso você não deseje utilizar a saída de áudio via plaquinha USB, você pode simplesmente fazer a escolha aqui, qual saída você deseja. Mas eu gosto também de fazer essas configurações aqui nessa opção, painel de controle de som. Basta clicar, vai aparecer essa pequena janela. E aqui nós temos duas guias. A primeira, reprodução, a segunda, gravações. Em reprodução, você escolhe qual saída você deseja do seu áudio. Ou seja, você quer colocar a sua caixinha de som em qual saída? Na saída da plaquinha USB ou na saída do notebook ou do PC. Veja que aqui ele me dá como ativa a plaquinha USB. Caso você não deseje utilizar essa opção como saída de áudio, você pode clicar com o botão direito sobre ela e escolher a opção desabilitar. Veja que assim que desabilita essa opção,
automaticamente o Windows habilita a outra opção, ou seja, a saída de áudio do próprio notebook. Aqui embaixo temos mais algumas opções do Windows inativas, não precisa você se preocupar com isso aqui, tá? Não vou explicar nesse momento para o vídeo não ficar longo. E aí, quando eu desabilito a saída de áudio da plaquinha, a entrada foi desabilitada também? Não. Vamos clicar aqui em gravação. Veja que aqui a entrada de áudio continua USB. Vendo? Esse botãozinho verde aqui indica que é a opção que está como padrão, que está ativa. Agora, caso eu não deseje utilizar a minha plaquinha USB, eu posso clicar com o botão direito e escolher a opção desabilitar. Então, automaticamente, ele habilita a entrada de áudio do PC. Se eu vim aqui, clicar com o botão direito e habilitar essa entrada, novamente ela fica como padrão a opção ativa, tá certo? Eu quero lembrar algo importante. Esse modelo de placa aqui e esse também, eles conseguem dar um ganho muito bom no áudio. O áudio fica muito alto aí na entrada do seu PC. Mas vale lembrar uma coisa, ele deixa um pequeno ruído. Muitas vezes esse ruído não consegue ser notado por uma caixinha de som externa. Talvez você precise utilizar um fone de ouvido, deixar o volume um pouco mais alto para perceber esse pequeno ruído. Mas compensa, porque ele dá um pouquinho de ruído, porém ele aumenta muito o áudio. Então, vale a pena. E é uma plaquinha bem baratinha, né? Essa aqui eu comprei por R$ 25,00. Ela tem um pouquinho mais de ruído. Essa aqui eu comprei por R$ 35,00. Ela tem um ruído, mas é bem menor. Se você está usando apenas a mesa de som e o notebook, você vai precisar aumentar os volumes bem mais, porque a mesa não tem pré-amplificadores. Então, normalmente o áudio chega baixo. Deixa eu só fazer um exemplo aqui. Ó. Eu vou desabilitar o áudio aqui o áudio USB. Tenho agora aqui o áudio da linha, a mesa de som plugada ao PC. Vou clicar aqui 2 vezes, vou vir aqui em níveis. Então aqui você pode aumentar, pode deixar aí entre 50% a 90%. Vai depender do seu equipamento. O bom mesmo é ir testando direitinho para ver o que é que vai ficar melhor. Se for apenas mesa de som e notebook, pode deixar aí talvez uns 80% a 90%. E o demais agora é ir regulando na própria mesa. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Agora, se você estiver usando a placa USB, aí o recomendado é você deixar 20% a 30%, no máximo 50%. Mas faça os testes para ver o que vai ficar melhor. Agora tem um detalhe, muitas vezes essa plaquinha USB, automaticamente ela põe lá nos 90%, nos 100%. Às vezes você coloca aqui em 30%, clica em OK e começa a utilizar, daqui a pouco ela faz esse autoajuste. Por isso que vai ser melhor você ter esse cuidado na própria mesa. Caso o Windows venha e aumente aqui, então você vai ter um controle já na mesa, tá certo? Bom, com relação à mesa de som, eu vou dar uma explicação aqui a partir de uma mesa básica, uma mesa comum da StarMix. Eu sei que se você estiver utilizando outros modelos, como a Behring, por exemplo, essas Behrings novas, ela tem muitos recursos, muitos efeitos, muita saída, e é preciso recorrer ao manual para você se atentar aí à configuração da mesma. Eu não vou entrar nisso aqui agora. Vou explicar só questões básicas utilizando uma mesa simples. Primeiro passo é você colocar o volume geral em 0 dB. Tenha esse cuidado para não deixar acima, porque se você deixar ele aqui acima, há uma tendência do áudio rachar. Então, coloque ele em 0 dB, a linha preta, tá vendo? Após fazer isso, agora escolha qual saída você vai utilizar. Essa saída pode ser direto para o notebook ou PC, mas pode ser também para a plaquinha de áudio.
Você faz os testes e vê o que fica melhor. Por padrão, a mesa de som ela tende a dar uma saída de áudio boa para ser enviado para o PC. Porém, na maioria das vezes, esse áudio chega um pouco baixo e precisa dar um ganho, tá certo? Já se você utilizar essa plaquinha USB que eu acabei de explicar, ela tende a chegar muito alto e você já precisa ter um cuidado com os volumes. Ok. Qual saída de áudio você deve utilizar para a plaquinha ou o notebook? Teoricamente, a melhor saída é REC, gravação. Mas pode ser que, a depender da sua mesa, essa saída tenha um pequeno chiado e de repente você encontre um áudio bom também na opção de fone de ouvido, enfim, ou na opção de control. Então vai depender muito da sua mesa. Se você utilizar a opção REC, você vai precisar de um cabo que tenha de um lado esses pinos aqui, RCA, dá para perceber aí, não é? Esses aqui serão encaixados na mesa de som aí em REC. Aí em seguida a outra ponta dele, ela vai ser um P2 estéreo para plugar ou na plaquinha ou no notebook, P2 estéreo. Você pode adquirir um cabo dessa forma nas lojas de eletrônico. Pode também mandar fazer. Caso mande fazer, tenha cuidado para comprar plugs de qualidade, porque às vezes o chiado está vindo do próprio cabo. Às vezes, se esse plug aqui não for de qualidade, os contatos costumam se juntar aqui dentro e causar um ruído. Então tenha esse cuidado. Se você for utilizar a saída de áudio fone de ouvido, aí o cabo vai ser um P10, P2. Aqui nós temos um P10 mono, que será plugado aqui na mesa, e um P2 estéreo. Então, os técnicos de eletrônica eles vão saber fazer isso aqui. Geralmente eu mesmo faço os meus cabos, tudo direitinho, mas caso você não tenha essa habilidade, você pode pagar para alguém fazer, tá certo? Então você não vai colocar um P10 estéreo na mesa de som, tá certo? Você deve colocar um P10 mono e esse P10 mono a outra ponta vai ser um P2 estéreo com 3 vias, tá certo? Então tenha esse cuidado aí. Eles vendem também alguns adaptadores que a gente pode utilizar um cabo P10 e transformar em um P2, que é esse caso aqui. Eu já tive muitos problemas com esses plugs aqui. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Ó. Pronto, aqui tem uma entrada P10 e aqui tem uma saída P2 estéreo. Eles acabam falhando muito. Pelo menos para mim aqui a experiência não tem sido boa. Então, aqui você vai testar e ver qual a melhor saída de áudio da mesa. Se vai ser REC ou alguma saída P10 mono. Em seguida, é só vir aqui para a parte de configuração. Você não precisa se preocupar com alguns botões de efeitos, porque você não está utilizando eles na sua mesa, então não se preocupe. A sua preocupação vai ser Low, Mid e High, que é grave, médio e agudo. Aqui são as configurações principais para o áudio, principalmente a voz. Se estiver utilizando esse canal aqui, você vai se preocupar em fazer as configurações do mesmo, deixando esse grave de 3 a 5. Você pode até passar um pouquinho, a depender do modelo do microfone que você está utilizando, mas o recomendado é você deixar aqui, ó, entre 3 e 5. Porque se você aumenta muito isso aqui, a tendência é ficar rachando, aquele áudio pesado, ficar muito pu. Então você deixa ele mais suave, o grave, tá certo? O grave sempre mais suave. O médio você já pode ir um pouquinho mais, do 4 ao 6, depende muito do equipamento que você está utilizando, vai depender do microfone ou do instrumento que está plugado aí.
O agudo você já pode ir um pouco mais, já pode deixar aí entre 5, 7, pode até ir um pouco mais, vai depender da voz da pessoa, do microfone, enfim. Então veja que é fácil você fazer a regulagem desses 3 botões, grave, médio e agudo. É fácil, vai testando direitinho. Quanto ao volume, você fica muito atento. Se você estiver utilizando direto mesa, notebook, vai precisar aumentar bem mais para ele chegar bem no notebook. Caso você esteja utilizando uma plaquinha, como eu falei antes, ela amplifica o som. Então você vai deslocar só um pouquinho aqui, você desloca só um pouquinho, vai testando, aí você volta lá no Windows, né? E dá uma observada como é que está chegando o gráfico lá, o áudio lá no Windows. Você observa aqui nesse gráfico que eu já lhe falei, ó. Essa plaquinha está no PC, aqui é o que vem da mesa de som. Vou plugar na plaquinha, vou plugar aqui no... Era para ser rosa, né? Geralmente a entrada de áudio por padrão tem a cor rosa, mas essa plaquinha vem com a cor amarela. Assim que eu pluguei, observe como o meu gráfico ficou alto. Veja, eu estou falando aqui, ó, e ele está lá em cima, tá vendo? Então, aqui eu considero um áudio alto. Oi, ei. Nesse caso, e olhe que o meu volume está no mínimo. Eu desloquei só um pouquinho aqui na mesa de som. Vou dar um clique duplo aqui, vou vir em nível, veja que ele está lá em cima. Vou descer aqui, vou deixar aqui em 20%, clicar em OK. Oi, oi. Ele abaixou um pouquinho, mas ainda considero muito alto. Deixa eu voltar aqui para ver. Reduzir mais ainda. Oi, som. Veja, agora melhorou. Geralmente, aqui nessa janela, é para o gráfico pingar umas 4 barrinhas. É o suficiente para ele chegar bem na transmissão. Pingar aí de 3 a 4 barrinhas. Agora, se ele fica desse modo aqui, ó, quase topando lá em cima, é certo que o áudio vai rachar, vai ficar distorcido na live, tá certo? Então, o StreamYard não tem esse gráfico de controle, diferente do OBS Studio, que você pode observar no gráfico dele se o áudio está chegando alto ou não. Como você não consegue fazer isso no StreamYard, você vem aqui nas configurações do Windows e vai observando. Pode até manter essa janelinha aberta aqui, ó. Isso é bom, porque você vai observando para ver o áudio, se precisa alterar ou não. Fique atento, como eu já disse, esse nível ele pode subir automaticamente. Se por acaso você observar que o nível está subindo automaticamente, você procura fazer esses controles apenas na mesa de som para não ter surpresa. E lá na mesa de som você desloca o áudio só um pouquinho. Então lembrando que aqui eu expliquei somente as questões mais básicas, mais essenciais sobre áudio. Não estou falando aqui de coisas avançadas, nem na mesa de som, nem no PC, tá certo? Mas aquilo que é essencial. Espero ter ajudado e até um próximo vídeo.